Olá, gente, bem-vindos! Meu nome é Karina e hoje eu vou contar pra vocês então como que foi a minha primeira consulta aqui nos Estados Unidos de pré-natal. Então, se você é novo por aqui, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Então vamos lá, gente. Nossa, coloquei expectativa nessa primeira consulta, porque eu descobri a gravidez muito cedo, né? E quando eu consegui marcar a consulta, eles falaram pra mim que tinha que ser em torno de 10 a 12 semanas. Então eu marquei mais ou menos assim nessa data. Eu acho que eu tava fazendo 12 semanas, não, acho que eu tava com 10 semanas mais ou menos. E eu já fui naquela expectativa, né? Nossa, eu vou chegar lá, vou fazer o primeiro ultrassom, a primeira consulta, vou ver o bebezinho, aquela ansiedade. Mas, gente, não foi assim. Eu cheguei lá na minha primeira consulta, eu só tinha feito os testes de farmácia mesmo, né? Então, que estavam confirmando que eu estava grávida, só os de farmácia. Aqui não tem como você já ir direto no laboratório e fazer o exame de sangue para confirmar a gravidez. Pelo menos aqui onde eu moro, né, no estado onde que eu estou, não tem isso de fazer exame de sangue, gente. Pois é, se vocês ficarem espantados, eu também fiquei. Eu fiquei tipo, nossa, como assim? Né? No Brasil a gente já vai, já faz exame de sangue para confirmar e tudo mais. Ver lá se o nível de HCG tá subindo, mas aqui não, gente. Não foi nada disso. Bom, eu cheguei lá na minha primeira consulta. Primeiro a gente é atendido pela recepcionista, né? Normal, isso igual no Brasil, certinho. Depois você passa com a enfermeira pede pra você poder colher a urina e faz um monte de perguntas ali pra você, se é a primeira gestação, se é a segunda, o que você teve, se aconteceu alguma coisa na outra gestação. Então ela faz ali um monte de perguntas, pergunta se você tem preferência do parto, né, porque como eu já era o segundo parto, pergunta e faz assim várias perguntas mesmo, e aí depois ela mede a pressão, vê seu peso, tudo certinho, e depois ela encaminha, no caso, para a sala, né, do médico. Então primeiro eu vou numa sala, passo com a enfermeira, depois da enfermeira a gente vai pra salinha mesmo, onde vai ser atendido o médico. Bom, gente, e aí logo, né, que a gente foi pra sala, eu já fiquei pensando, ai meu Deus, o médico vai vir, ele vai, né, vai fazer o ultrassom e tudo mais, mas não, gente, cheguei lá, fiquei aguardando o médico vir pra me atender, ele veio, me explicou tudo. Isso, no caso, gente, foi tudo em inglês, tá? E falando um pouco de espanhol também. Se eu quisesse solicitar um tradutor, aí eles poderiam ligar lá e colocar um tradutor em português pra mim. Mas como a gente tava se virando, deu pra entender meio um pouco do inglês, um pouco do espanhol, e deu pra gente se virar ali conversando com o médico, então não precisou, eu não pedi também. Eu perguntei pra ele do ultrassom, daí ele falou assim que essa consulta, ela seria apenas pra mim confirmar a gravidez. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas como assim, né, só confirmar a gravidez? Mas aí ele explicou que através, né, do exame de urina, né, que colhia a urina, eles iam confirmar ali a gravidez, certinho. E aí depois de 2 semanas ou 1 semana, eu não me lembro, eu ia retornar lá pra fazer o primeiro ultrassom. E o primeiro ultrassom seria por volta das 12 às 13 semanas, que é aquele ultrassom importante, né, do primeiro trimestre. E nisso ele me pediu também um monte de exame de sangue, mas não pediu esse para poder confirmar a gravidez. Para confirmar a gravidez seria só o exame de urina ali mesmo. Eu fiquei assim, né, então tá, se é desse jeito tudo bem. E aí eu conversei com outras meninas, né, que passaram com vários médicos, e aí elas também falaram que não fizeram o exame de sangue mesmo para confirmar, né, aquele beta HCG. Elas não fizeram também, só o de urina. Aí então tá bom, daí tirei da minha cabeça, foi tudo em paz, deu tudo certo. E fiquei aguardando, né, a próxima consulta pra poder ver o baby, porque daí eu fiquei muito ansiosa. Eu falei, puxa, tava esperando já nessa consulta. Mas não, a primeira consulta foi basicamente isso mesmo, só pra confirmar a gravidez, né, pra eles começarem de fato o pré-natal. E aqui, gente, eles dão início ao pré-natal mesmo por volta desse período de 10 a 12 semanas. É um pouco diferente do Brasil pra quem tem convênio, né, eu sei que quando eu tive o B, eu descobri bem no comecinho também, e logo no começo eu já fiz um monte de exame de sangue, fiz o beta-HCG, já fiz o primeiro ultrassom antes das 13 semanas, depois com 13 semanas que eu repeti outro ultrassom. Então assim, é bem diferente essa parte.
Mas tudo bem, né, gente? Não teve problema. Pelo que eu entendi, eles fazem isso mesmo, até pra não ter risco, né, de ter um aborto espontâneo antes e já ter dado início ao pré-natal. Eles, assim, preferem esperar que a gestação dê tudo certo pra poder começar o pré-natal. Então foi isso que eu fiz. Segui tudo certinho e fiquei ansiosa aí pra próxima consulta. Bom, e aí, gente, como o médico tinha passado pra mim, né, vários exames de sangue, eu fiz todos os exames de sangue, aí tinha também da urina pra poder fazer, fui no laboratório, igual mesmo assim no Brasil, bem comum, fiz, e aí depois o resultado dos exames, eles vão direto pro médico, então depois de um tempo, né, sai o resultado do exame e daí já vai direto pro médico mesmo. Então eu achei bem legal que eu não precisei, tipo, pegar o resultado do exame pra levar pro médico, né, já foi direto pra ele. E o médico me marcou também, gente, uma consulta com a enfermeira. Eu marquei essa consulta com ela, passei, e era pra quê? Exatamente essa consulta. Era pra ela me passar todas as informações, como que seria o pré-natal, né, como que seria a parte burocrática, os exames que eu ia precisar fazer, os que eu não precisaria fazer, se eu tinha algum custo ou não, como que seria em relação ao hospital. Ela me explicou, assim, toda essa parte burocrática, falou dos exames, me deu algumas guias, assim, eu vou mostrar pra vocês também a sacolinha que ela me deu. Ela, assim, foi me explicando tudo certinho, pediu pra mim assinar algumas coisas referente aos exames. Foi basicamente isso, essa consulta, né, com a enfermeira, logo assim no início. Então acompanhem aí, tá bom? Vou mostrar pra vocês essa sacolinha que ela me passou, tudo certinho. Então, gente, foi essa sacolinha aqui que a enfermeira me deu. Aí aqui dentro tem alguns papéis. Deixa eu tirar tudo aqui. Vou mostrar pra vocês. Ó, veio uma chupeta. Olha, veio um hidratante. Aqui dentro tem uma mamadeira, eu nem abri ainda. Mas olha, tem uma mamadeira da mão. Veio também aqui, ó, pré-natal, né, a vitamina pra tomar. Aqui veio uma amostra dessa pomada que diz que é muito boa pra não machucar o seio, sabe? Na hora de amamentar. Ó, veio 2 amostras. Bem pequenininho, tá vendo? Então aqui, ó, veio vários papéis falando sobre as informações da gravidez e tudo mais. Tem isso daqui também que, né, se você estiver passando por algum problema, você pode entrar em contato, em português, achei bem legal. Aqui também. E aqui, ó, dando os parabéns, né, da gravidez. E aí tem todas as informações, tudo certinho. As dicas, tudo pra poder referente à gravidez. Achei bem legal. Então foi isso. Gente, em relação à clínica que eu escolhi para poder fazer o pré-natal, são 5 médicos que atendem nessa clínica. Para você poder fazer, né, o pré-natal lá, você tem que passar com 5 médicos, tá? Porque o que acontece? Se você passa só com um médico e de repente acontece alguma coisa, sua bolsa estoura, você tem que ir para emergência, você vai ser atendido por um desses 5 médicos. Por isso que eles falam que é bom você passar com os 5 médicos, porque daí você conhece os 5 médicos e se acontecer alguma coisa, você vai direto pro hospital que eles recomendam, né, que os médicos atendem. E aí, chegando lá, você vai ser atendida por um desses 5 médicos. Então, isso que eu achei legal, porque às vezes, né, se você passa o pré-natal só com um médico, daí se acontecer alguma coisa, você tem que ir pro hospital. Aí você chega lá, você vai ser atendido pro médico de plantão. Então, como nessa clínica tem 5 médicos, eles falam que você tem que passar com os 5 pra você depois, né, escolher qual vai ser seu médico. Se acontecer alguma coisa, aí tudo bem, você vai direto pro hospital e tem o parto com um desses 5 médicos. Deu pra entender? É basicamente isso. E um desses médicos são brasileiros, uma médica é brasileira que atende nessa clínica, os outros 4 são americanos, alguns falam espanhol, outros só inglês, mas tudo certo. Eu acho que só falta um médico pra mim passar, pra poder conhecer ele, e aí depois eu já passei com todos. E aí, assim, no começo eu estranhei bastante, porque geralmente você faz o pré-natal só com uma médica, né? Do B foi assim. Foi muito difícil, eu lembro que do B eu passei com um monte de médica, até eu ter uma confiança, sabe? Falar, não, é essa médica. Até que eu encontrei a médica do B, que ela foi surreal de incrível.
E tudo bem, eu já tava acho que com 5, 6 meses, eu não lembro, demorei um pouquinho pra poder encontrar a médica do B e até que eu passei e decidi, né, ter o parto com ela. E aqui não, aqui logo de início eu já fiquei nessa clínica mesmo, porque foi o que eu consegui marcar consulta e também, né, foi porque eu tava pesquisando alguns médicos e aí indicaram bastante. Eu até queria passar com uma médica só brasileira, só que, gente, é praticamente impossível marcar com médico brasileiro aqui. Os brasileiros sempre querem passar com médicos brasileiros, né? A gente fica com aquela sensação que é melhor, que a gente vai ter aquele mais contato, sabe? Então a gente prefere, eu entendo. E essa médica, então, era praticamente impossível eu conseguir marcar consulta com ela. Então eu acabei optando passar por essa clínica mesmo, onde tem essa médica brasileira, mas os outros médicos não são. E tá tudo certo, deu tudo certo, graças a Deus, está dando, né? Então foi isso, gente, essa foi a diferença, assim, né, em relação ao Brasil, que eu não sei se aí também tem essa opção, se vocês também passam cada vez com um médico. Eu só sei que, pela experiência que eu tive com o B, era um médico só, né? E eu que fui escolhendo mesmo qual médica que eu, assim, senti mais confiança, sabe? Então foi isso. E aí, finalmente, chegou o primeiro ultrassom, né? Que seria, né, depois daquelas 2 semanas ali, eu fiz o primeiro ultrassom. O B pôde entrar, o Bruno pôde entrar, foi muito bom. Graças a Deus tava tudo certo com a bebezinha, que na verdade a gente não sabia, né, que seria uma menina, mas foi o primeiro ultrassom ali, foi, nossa, sensacional, vai ficar marcado pra sempre. Infelizmente a gente não pôde gravar, porque o Bruno perguntou se podia, né, se a gente podia gravar. E aí a médica falou que não podia gravar, que depois ela dava umas fotinhas pra gente. E foi isso que aconteceu. Vou deixar também as fotinhas aí aparecendo pra vocês. Mas graças a Deus tava tudo bem. Ouvimos o coraçãozinho bater. E aí a gente falou pra médica que a gente queria surpresa sobre o sexo. E ela falou tudo bem. E aí ela continuou ali fazendo, né, tudo ultrassom, vendo a cabecinha, o corpinho, tudo, fazendo todo aquele procedimento. E aí quando chega no final, ela fala assim: olha, ainda não dá pra ter certeza do sexo, mas eu tenho uma suspeita e assim, é quase certeza que seja uma menina. Daí, tipo assim, ela só foi falando, e a gente, oh, meu Deus, não acredito. Daí ela viu o Bernardo ali, né, e falou assim: o que que ele quer? Aí eu falei: ele queria muito um irmãozinho. Daí ela: então, pode ser que seja uma menina, então, né, tipo assim, fale pra ele que é bem provável que seja uma menina. E aí a gente ficou assim, tipo, sabe, a alegria tomou conta. A gente não esperava que ela ia contar, então não deu pra gravar nossa reação, mas ficou marcado esse momento. Foi, assim, bem emocionante, porque a gente ficou sem acreditar. Meu Deus, é uma menina! Mas ficamos muito, muito felizes, apesar de não ter 100% de certeza ainda. Aí a ansiedade bateu, né? Porque eu falei: meu Deus, quando que vai ser o próximo ultrassom pra mim confirmar se realmente é uma menina? Mas eu lembro que na gravidez do B, eu também fiz esse primeiro ultrassom, né? Na verdade era o segundo ultrassom pra poder fazer a morfológica, né, do primeiro trimestre. E eu lembro também que a médica deu uma suspeita e falou que o B poderia ser um menino. Então, quando eu lembrei que eu fiz o ultrassom do B e a médica deu uma suspeita e depois só no outro ultrassom já confirmou que era menina, eu falei: bom, né, eu acho que se ela tivesse visto alguma coisa ali que fosse menino, ela, né, ia dar suspeita de menino. Mas aí eu fiquei ainda meio assim, tipo, sem acreditar. E aí a gente esperou até acho que as 18 semanas por aí pra poder fazer o outro ultrassom e confirmar que era uma menina. Mas foi basicamente isso, gente. Minha primeira consulta, acabei já falando da segunda, né, do ultrassom e tudo mais. Mas pra vocês entenderem como que funciona aqui, tá bom? Nos próximos vídeos eu vou começar a mostrar pra vocês toda a organização, tudo como que tá sendo aqui os preparativos, né, gente? Porque tá chegando, tem até aqui, ó, um suspense aqui pra vocês, um spoiler.
de como tá ficando, mas eu tô gravando tudo pra vocês. Então aí eu vou postando como que tá sendo a organização, os preparativos, tudo pra chegada da nossa baby, tá bom? Então lembre de deixar um like de vocês aqui no canal. Comente aqui embaixo que tipos de vídeo vocês querem ver. Então eu vou trazendo também minha experiência pra vocês, como que tá sendo o meu pré-natal aqui nos Estados Unidos, tá bom? Então é isso, um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.